Eu vou te ensinar hoje 5 maneiras de você mudar o seu destino. Muitas pessoas pensam que elas estão num karma, num beco sem saída, numa sinuca de bico, pode ser emocional, não consigo casar, eu não consigo ter prosperidade na minha vida, eu não consigo ter paz interior, eu não consigo encontrar Deus, eu não consigo estudar, eu não encontro a felicidade, cada um com os seus problemas. O Talmud ensina pra gente 5 maneiras de você mudar completamente o destino da sua vida. Quais são esses 5 caminhos? Nós vamos falar passo a passo. O primeiro, ele se chama Teshuvah. Teshuvah é o ato que, traduzindo, seria arrependimento. Seria o arrependimento dos seus pecados. Mas, na verdade, essa é uma visão muito curta do conceito de arrependimento, do conceito de Teshuvah. Teshuvah, na verdade, significa você se recriar. Teshuvah em hebraico é o ato de você voltar a ser aquilo que você precisava ser. Então não é simplesmente que você está se arrependendo dos seus maus hábitos, dos seus maus atos, dos seus pecados. É muito mais do que isso. É você tomar uma decisão na sua vida de que você quer ser mais saudável fisicamente. Você vai cuidar do seu corpo, você vai cuidar da sua alimentação, você vai cuidar do seu sono, você vai cuidar também da sua vida emocional. O que eu preciso fazer para mudá-la? Às vezes você tem relações tóxicas junto de você, às vezes você está se penalizando demais, você está se maltratando, outras pessoas estão te maltratando e você está permitindo isso acontecer. Então a Teshuvah, o que ela faz? Ela te propõe você parar e pensar onde está errado, como eu tenho que recomeçar. Por que recomeçar? Porque Deus dá a oportunidade do ser humano de recomeçar a sua vida. No judaísmo, a gente tem 3 períodos que a gente utiliza para fazer esse recomeço. O primeiro, mais famoso, é o Rosh Hashanah, é o Ano Novo Judaico. Ele é um momento em que a gente realmente faz essa teshuvah profunda, em que a gente pensa o que eu vou fazer para o meu ano ser melhor. O outro momento que a gente faz isso é o primeiro dia do mês, Rosh Chodesh, a cabeça do mês, porque ela também envolve uma renovação. Veja, a lua, ela passa por 4 estágios. Ela estava pequenininha e ela começa a crescer, aí ela fica cheia, depois ela fica minguante e, novamente, ela desaparece. Então há um ciclo na vida humana. E o terceiro momento é o domingo, o começo de uma nova semana, especialmente depois de você ter feito um Shabat elevado. Então tá aqui, a primeira dica fantástica, importante é isso, é você parar e pensar em 3 aspectos como você vai se reinventar. Número 1, a sua saúde física. Exatamente, porque sem saúde física você não consegue fazer os seus desejos. Número 2, sua saúde emocional. Você vai cuidar dos seus relacionamentos, você vai cuidar daquilo que você precisa fazer para estar feliz e com paz interior. Número 3, a sua saúde espiritual. Se você está cometendo pecados, se você está fazendo coisas que você sente que te levam para baixo, para se afastar do Criador, fazem você se sentir impuro, você vai pensar em estratégias de como acabar com isso. É muito importante, coloca no papel saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Esse é o conceito de teshuvah. E o que acontece da forma mística? A pessoa que faz teshuvah, ela recebe uma ajuda divina muito grande. É uma pessoa que Deus vê a intenção dela e é como agora que ela é uma nova pessoa nesse mundo. Então Deus dá uma ajuda muito especial para você alcançar os seus objetivos. Número 2, tefilá. A tefilá são as orações, as rezas. O que as pessoas não entendem é que uma reza, uma oração, ela tem um poder gigantesco. E ela tem um poder de mudar qualquer decreto que há sobre você. Qualquer decreto em todas as instâncias. Pode ser um decreto jurídico, ou seja, tem um julgamento contra você. Só que Deus está presente em tudo e é Ele que decide o que o juiz vai falar. Então, se você reza,
mas você reza de verdade. O que significa rezar de verdade? Não significa simplesmente balbuciar palavras. Você está se comunicando com o Criador. Na prática, você não está só pensando. Esse pensamento ele é transformado em palavras e as palavras têm uma força gigantesca. O grande sábio cabalista, o Arizal, diz que quando você reza, é como se você estivesse atirando flechas para os céus. Poxa, mas calma aí, você está atirando flechas contra Deus? Não, você está atingindo os decretos que estavam te atrapalhando. Você está neutralizando as energias negativas, porque você está colocando a sua confiança em Deus. Você fala, Deus, eu estou fazendo o meu esforço, mas sem a sua ajuda, sem você me trazer saúde, sem você me iluminar o caminho, mostrar quem é minha alma gêmea, me ajudar a me aproximar dela, me ajudar a ter prosperidade, eu não vou conseguir nada. Eu vou fazer o meu esforço, mas eu preciso saber que você vai estar do meu lado o tempo todo. Olha que história fantástica. Moisés, nós sabemos que ele não entrou na terra de Israel, mas você sabia que Moisés, ele suplicou para Deus para poder entrar, para Deus revogar o decreto. Você fala, ele suplicou, ele rezou, mas então não funcionou. Você está muito enganado. Sabe por quê? Porque o hebraico bíblico mostra que a palavra suplicar é Vaetchanan. A numerologia de Vaetchanan é 515. Vocês sabem que cada letra ela tem um significado numérico, cada letra do hebraico bíblico, da língua sagrada que Deus criou. Você sabia que na Academia de Moisés tem um curso onde eu te revelo os segredos de cada uma das 22 letras hebraicas, inclusive de uma forma a você entender o poder que elas têm, a você poder aprender a meditar utilizando isso, a força que ela tem. É algo transformador, algo que você nunca viu na sua vida. Então a palavra Vaetchanan, ela tem um valor numérico de 515. Deus fala para Moisés, Moisés, a partir desse momento eu te proíbo de rezar. Sabe por quê? Porque se ele rezasse mais uma vez, ele revogava o decreto. Simplesmente ele acatou a ordem divina. Moisés, aquela pessoa que recebeu as tábuas da lei, aquela pessoa a mais pura, sábia e humilde do mundo, ele rezou 515 vezes. Mais uma, ele teria sido atendido. Então você tem que entender, todos os decretos da sua vida podem ser revogados através da tefilá, através das orações. Então aprenda a rezar corretamente, aprenda o poder dos salmos, aprenda que salmos você deve fazer, que orações você deve fazer, como você deve fazer e muito mais. Essa é a segunda maneira de você transformar a sua vida. É curioso que existiu um sábio, um dos maiores sábios da história do povo de Israel. E ele era um ignorante que nada entrava na cabeça dele. Ele se chamava Rabi Eliezer, só que no começo era só Eliezer. E aos 27 anos, ele chora porque ele tenta estudar a palavra de Deus, mas não entra nada. Mas ele chora com tanta intenção. Em outras palavras, ele estava rezando para Deus, ele estava orando, ele estava pedindo, e de uma mente fechada, algum momento, tudo abre na mente dele. E é impressionante, ele é o rabino, o mestre do próprio Rabi Akiva, que é considerado um dos maiores sábios de toda a história. É algo realmente fenomenal. Esse é o poder da oração. Uma pessoa que não tinha capacidade intelectual nenhuma se torna um dos maiores gênios de toda a história. Por quê? Porque tudo depende do Criador. Número 3. Tzedakah. Justiça social ou caridade. Não justiça social no sentido que a esquerda utiliza, e sim você utilizar os bens que você tem para melhorar o mundo, para fazer um tikkun olam, para fazer um conserto do mundo. A tzedakah, a caridade, ela tem a capacidade de fazer que um decreto de morte seja revogado. Então para pensar. Se um decreto de morte pode ser revogado quando você constantemente pratica a caridade, então decretos menores não vão ser revogados? É claro que vão. O que acontece é que quando Deus vê você dando algo que você ganhou com seu trabalho,
com seu esforço e você doa. Você ajuda uma outra família, uma outra pessoa a poder estudar, a poder pagar a conta de luz, a poder comer. Em outras palavras, o que você está fazendo com essa família, com essa pessoa? Você está dando vida para eles. Então Deus fala, você está dando vida para os meus filhos? Eu vou te dar vida. Como funciona medida por medida? Me dá, keneged me dá. Você está se comportando dessa forma, eu vou me comportar assim com você. Eu vou revogar qualquer decreto de morte. Mais do que isso, eu vou te dar vida, eu vou te dar alegria, eu vou te dar energia para você poder alcançar todos os seus sonhos e todos os seus objetivos. A Tzedakah é simplesmente algo incrível. Sabia que uma vez uma senhora, ela estava passando, uma senhora que era muito abastada, ela vê um mendigo pedindo dinheiro para ela e ela não quer dar. Naquele momento, o Rabino Yitzhak Luria, o mesmo cabalista que eu citei anteriormente, o mestre da Kabbalah, 500 anos atrás fala, saiba que quando você dá caridade para uma pessoa, você não está ajudando somente ela, você está ajudando a você mesmo. Você está se transformando, você está se aproximando do Criador. Tudo de bom pode acontecer na sua vida. Aquelas palavras entraram no coração daquela senhora e ela realmente dá uma caridade muito bonita para aquele mendigo. E ela volta para casa e um dos grandes problemas que ela tinha na sua economia, algo que estava atormentando a vida dela, simplesmente desapareceu. Então, se você quer ver os seus problemas desaparecerem, se você quer a fonte de vida vindo na sua vida, caridade. Mas não é uma vez, é uma forma constante que você vai fazer a caridade. Busca famílias certas, boas pessoas, causas honestas e invista de você mesmo nessas causas. Você vai ver muita bênção na sua vida. Quarto ponto, mudança de nome. Às vezes, nada está dando certo e o que a Bíblia fala pra gente, muda o seu nome. Dessa forma, você está mudando o seu destino. A gente tem várias provas bíblicas disso e eu vou te trazer uma, na verdade, que são duas, mas é um casal. Todo mundo conhece que Abraão, ele se chamava Abram. Avram, sem o rei. Na verdade, o nome dele eram 4 letras hebraicas. Era Aleph, Bet, Resh e Mem. E como Avram, ele não conseguia ter filho. A mesma coisa a sua esposa. Ela se chamava Sarai. Shin, Resh, Yud. Ela também não conseguia ter filhos. E vem um momento que Deus fala, Abraão, chegou a hora de eu mudar o seu nome. Vai mudar o seu destino. De Avram, ele passa a ser Avraham. Ele ganha um rei. Sarai, você não será mais chamada de Sarai. Você será chamada de Sara. E Abraão, aos 100 anos, Sara, aos 90 anos, conseguem dar à luz a Isaac, que continua iluminando o mundo com a mesma luz dos seus pais. Ou seja, a mudança de nome é algo poderosíssimo. Eu, na minha vida, vi um homem, como rabino da comunidade, fui chamado pelos médicos para ir para o hospital para, de alguma forma, fazer uma despedida, porque chegou a hora dele ir embora. Ele teve uma espécie de um acidente e os médicos falaram, ele teve uma concussão cerebral muito grave e não tem o que fazer. E eu falei, é claro que eu vou lá visitá-lo, mas eu não vou lá visitá-lo para despedir, não. A gente vai lá para salvá-lo. A gente vai lá para tirar ele desse leito de morte. Os médicos olharam para mim, meio desconfiados. Eu lá, naquele mesmo lugar, no hospital, eu fiz as minhas orações, mas eu não parei por aí. Eu convoquei pessoas da comunidade e pedi para que eles fossem na sinagoga comigo, porque tinha uma pessoa em perigo de vida iminente e a gente precisava fazer uma cerimônia de mudança de nome. E a gente fez naquele mesmo dia, algumas horas depois, e esse homem está vivo até hoje. Leve em conta que eu já saí de rabino do Brasil há mais de 15 anos. Então, essa pessoa que tinha um decreto de morte, você muda o nome e você vê que ela se torna outra pessoa. Eu quero te deixar aqui uma observação muito importante. Mudar de nome não é algo simples. Mudar de nome, se está bem a sua vida, pode ser muito perigoso. Também se está mal, pode ser perigoso. Então, sem uma orientação rabínica correta de uma pessoa que quer o seu bem, quer melhorar a sua vida, não
faça isso. Na verdade, a gente só faz essa mudança de nome em casos muito especiais, mas você tem que conhecer. A mudança de nome muda quem você é, porque o nome é a essência. Então você vai mudar a essência dessa forma, vai mudar a energia que Deus manda até para você. Igual aconteceu com Abraão, igual aconteceu com Sara, igual aconteceu com essa pessoa que eu acabei de contar para vocês. Finalmente, tem uma quinta maneira que está escrita no Talmud: vir para Israel. Vir para Israel, o que isso tem a ver com mudar o meu destino? Você tem que entender uma coisa: Israel não é mais um lugar no mundo. Israel é a terra santa, é a terra sagrada, é a terra onde Deus, a partir dela, criou o mundo. É onde Adão foi criado, é onde Abraão foi chamado para viver lá, e não na Mesopotâmia, não em Ur-Kasdim. É onde foi o sacrifício de Isaac, onde Jacó sonhou, onde os profetas tiveram suas profecias e estavam muito próximos de Deus. É uma terra onde a presença divina está constantemente lá, como está escrito em Deuteronômio, uma terra onde os meus olhos estão sempre lá. Então, Israel, ela te traz uma capacidade, um poder de aproximar de Deus. Agora, não é de qualquer forma que você vai alcançar isso. Tem pessoas que elas vêm para Israel ver a vitrine. O que eu quero falar? Elas vêm fazer turismo. Então ela vai na feira, ela vai no Muro das Lamentações, ela vai para vários lugares turísticos e ela vê tudo menos Deus. Ela estava no lugar onde tudo podia acontecer na vida dela e ela não conseguiu sair das aparências, sair da embalagem e entrar na essência de Deus, na essência da sua alma. Uma das coisas que mais me dá felicidade de fazer no contraste são os grupos que vêm junto comigo para Israel e eu faço esse programa, eu acompanho durante 8 dias, todas as horas, todos os momentos, no ônibus, nos lugares que a gente vai, nos exercícios espirituais, nas experiências fantásticas que a gente tem, e as pessoas saem completamente transformadas. Por quê? Porque é a terra onde a presença de Deus está mais forte, e se você souber utilizar isso, souber como captar a energia divina, como se conectar com a sua alma, nesse lugar a sua vida vai ser transformada. Então o seu destino não vai ser o mesmo. Tá aqui uma dica, e inclusive, se Deus quiser, esse ano eu vou voltar a fazer viagens para Israel. Vou deixar aqui até um link para você que quer viajar para Israel, tá? Então você pode aqui fazer, já mostrar para a minha equipe que você quer vir, porque se você está esperando mudar o seu destino completamente, então essa aqui é mais uma possibilidade fantástica. Eu posso falar que é uma possibilidade que aconteceu também na minha vida. Quando eu saí do Brasil e vim viver em Israel, a minha vida, que era boa, ela ficou 10, 15, 20 vezes melhor. Então mesmo a pessoa que não vem morar, mas ela tem a experiência correta em Israel, ela vai mudar o seu destino.